O Papa, ele, como é uma instituição, é uma parte da Igreja Católica, uma instituição da Igreja, o Papa e a Igreja, eles perpetuam, né, os passos de Cristo na Terra. E essa é a Igreja Santa. E, por conta disso, a Igreja, ela, em muitos momentos da história, foi fundamental para não apenas a defesa da fé, mas a defesa da civilização também. Então a gente pega como, por exemplo, o exemplo que o padre deu agora aqui de São Leão Magno, que na época todo o Império Romano estava já em ruínas, né, pelas invasões de todos os povos bárbaros que vieram do norte da Europa e invadiram então os territórios do Império Romano. E dentro destes grupos, o grupo Uno era o grupo mais perverso da época, ainda não haviam aparecido os vikings, e todos os governantes, né, o Senado romano havia desaparecido, o direito romano havia desaparecido, os imperadores já haviam fugido, o Pôncio, ali, o líder local de Roma, tinha fugido, e o único, né, que teve ali a coragem de enfrentar Átila foi o Papa, que era líder da Igreja, mas também era líder dos católicos, daquele povo que vivia ali em Roma. E tanto é que quando ele vai, né, até Átila, Átila fica impressionado com a coragem do Papa e acha que ele é um governante, inclusive. E a ação do Papa impede que Átila destrua a cidade. E Átila pega e volta. Então a gente consegue ver ali que a ação do Papa, ela também interferiu na história geral, na história local, e dessa maneira a Igreja fez ao longo de toda a história da humanidade, a Igreja, ela, né, segue esse caminho e interfere também na história. E nós temos outros exemplos também, como o próprio pontificado de São João Paulo II e da ação dele contra a União Soviética da época. Então, os papas, eles também, pela sua defesa da fé e pela defesa do povo católico, eles acabaram também atingindo a história em termos gerais, né? Vamos dizer assim, né? Não dividindo a história do mundo da história da Igreja, mas a história da Igreja como sendo esse epicentro da história. E dentro disso, os pontificados dos papas como guardiões da fé, como aqueles que são os sucessores de Pedro, que governam a Igreja e conduzem a Igreja, eles foram ali dando este exemplo e conduzindo a humanidade para também a verdade. Em alguns momentos, essas conduções, essas direções foram mais ouvidas, em outras não tantas, em outras vezes os papas, como o próprio livro vai mostrar, foram mais ouvidos e foram mais seguidos, em outros momentos não foram tão ouvidos, em alguns momentos os inimigos da Igreja tentaram usurpar, né, o poder do Papa para os seus próprios fins, que eu acho muito interessante o conceito do Daniel Hoppes, que ele dá para os papas que nós tivemos ao longo da nossa história, que, como o padre ali comentou, papas que não agiram corretamente, em muitos casos, principalmente no século X, no século de ferro da Igreja, e o Daniel Hoppes usa o conceito de usurpadores da Cátedra de Pedro, porque usurparam o poder, né? Enfim, então, teve todos esses momentos, essas interferências dentro também do pontificado, mas a Igreja sempre se manteve íntegra e o papado foi uma instituição que ajudou e ajuda a Igreja a se manter dentro da fé em Cristo, como o padre havia explicado, né?